Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento Mude, Praia do Futuro. Apartamentos de frente para o belíssimo mar da cidade. E Mirari, seu Mota Machado no coração do Meireles. Eu sou o Ricardo Bezerra. Está começando o programa mais conectado do Rádio Nacional, onde você vai conhecer a história real, sem cortes, dos principais nomes que fazem acontecer a nossa economia. Com muita descontração e com aquele otimismo de sempre que a todos contagia. Está entrando no ar o Conexões comigo, Ricardo Bezerra. Lembrando que o programa é ao vivo, sim, é ao vivo. E você pode participar agora mesmo pelas redes sociais, em especial pelo YouTube da Jovem Pan News Fortaleza e também pelo meu Instagram, Ricardo Bezerra, e também pelo Facebook, Ricardo Bezerra. E o tema de hoje, a história de Honório Pinheiro, um dos maiores nomes de nosso empresariado, cofundador de uma das maiores redes de supermercados do Ceará, Pinheiro Supermercados, detentor de uma vida pautada pelo trabalho, pela simplicidade, por justos propósitos, pela família e pelo sucesso nos negócios. Hoje, meus amigos, meu amigo, minha amiga, a gente vai mostrar aqui, mais uma vez, que sim, é possível nascer muito pobre e com muito trabalho e com muita decência, é possível vencer na vida e chegar lá. O nosso convidado, Honório Pinheiro, ele sintetiza tudo que eu disse aqui para vocês. É um cara de muita experiência, ele vai dizer como foi que ele nasceu e ele vai dizer aonde ele chegou. Além de grande empreendedor, o Honório, ele conseguiu se graduar, acreditem, em administração de empresas, direito e psicologia. Ele é pós-graduado em administração de empresas pela Unifor e em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio de Janeiro. O Honório foi presidente do CDL de Fortaleza, onde em sua gestão, acreditem, fundou a Faculdade de Tecnologia da CDL e a Loja Conceito. O Honório foi membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, vogal da Junta Comercial do Ceará, é membro efetivo ocupando a cadeira número 17 da Academia Cearense de Administração e ele também foi presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Portanto, meus amigos, minhas amigas, é com muita honra que a gente recebe aqui no Conexões um dos caras mais sérios e mais gente boa que eu conheci na minha vida. O nome dele, Honório Pinheiro. Boa tarde, meu amigo Honório. Boa tarde, amigo Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Jovem Pan News. E para mim é um grande privilégio, é uma honra poder participar aqui e me distanciando, portanto, de querer levar conhecimentos, eu quero construir inspiração. Eu pretendo admitir, crer que as pessoas podem e devem se desafiar diante dos seus propósitos. E é esse o nosso trabalho, o nosso objetivo aqui desse papo com você, de uma forma informal, sem muito rife-fife. Tá certo, meu amigo Honório. Bora começar pelo começo. Nosso programa tem 1 hora de duração, mas você vai notar que aqui nós temos um problema psíquico-científico. O tempo passa muito rápido, é impressionante. Então a gente tem que ser jogo rápido aqui, mas contar tudo para as pessoas realmente perceberem que é possível sim vencer na vida com muita dificuldade. Honório, pelo começo, queria que você contasse um pouquinho como é que foi o teu começo de vida, uma infância pobre. Como é que foi a tua infância, Honório? Nós somos filhos de uma família encravada no município de Solonópole, sertão central do estado, onde minha mãe era professora primária e meu pai era garimpeiro. Garimpeiro de lugar que não se acha minérios. E nós nascemos realmente na linha de pobreza e conseguimos ser estimulados, porque existem algumas coisas que a gente pode dar sem possuí-las. Dentre elas é o estímulo, a palavra. Fomos estimulados sempre a estudar e nós saímos de lá, desse lugar no Boqueirão, e fomos para Solonópolis, que é a sede do município, resgatado pela Igreja Católica, cuja Igreja Católica nos trouxe até Fortaleza. Nós temos aí uma
época em que a igreja fazia esse trabalho com as famílias. E nós éramos apoiados pela igreja e em Solonópolis nós viemos a morar em casas de pessoas que hospedavam aqueles estudantes mais pobres e tal. Uhum. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Interromper aqui? Você outro dia estava reclamando, eu tive um problema de cervical, de coluna cervical recentemente, ainda estou com ele. Eu continuo com ele. Pois é, e você me disse algo que me tocou bastante. Você disse, Ricardo, eu tenho esse problema na coluna porque eu carreguei muito peso quando eu era criança. Conta um pouquinho dessa história. Nós, aos 12 anos, terminando a primeira infância, iniciando ali a juventude, não, a segunda infância terminando, que a primeira termina aos 7 anos, nós tivemos que apoiar as casas onde nós morávamos para poder nos alimentar e ficar para estudar. E aí um dos trabalhos era buscar água no rio, no Riacho do Sangue, com 2 latas, num galão, 2 latas de 18 litros, que 1 litro d'água corresponde a mais de 1 quilo. E aquilo a gente fazia com certo esforço e isso dá uma distorção postural por diagnóstico recente. Isso incomoda até hoje e tal. Isso mas, com 11, 12 anos de idade. Mas eu me sinto muito orgulhoso da vida que nós construímos para poder chegar aqui. Você chegou a passar fome alguma vez, Honório? Sinceramente falando. Olha, chegamos a ter um nome bonito, é privação de alimentos. Ou seja, é fome mesmo. Você é privado de alimentos quando você não tem os alimentos necessários. Então, isso foi uma época dura, até a chegada aqui em Fortaleza, que continuamos neste imenso desafio. Aí chegou em Fortaleza, você fala que foi trazido pela Igreja Católica, né? Você foi estudar em colégio... Lá na cidade, né? nós estudávamos no colégio da Senec, que era administrado pela paróquia, e aqui nós já viemos para o colégio Castelo Branco, estadual, lá na Itaoca, para fazer o 2º grau à época. E fizemos o 2º grau, mas sempre apoiados pelo padre Agenor Tabosa Pinto, irmão do Agerson Tabosa Pinto. Meu professor de Direito Romano na universidade. Um grande professor. E ele nos apoiou bastante aqui no início do nosso trabalho, não só para estudar, mas como para iniciar os primeiros passos como trabalhador. À época era bem difícil você trabalhar com 16, 17 anos. Como é que você, uma pergunta que eu sempre quis te fazer, como é que você, tendo que trabalhar para ajudar o sustento da família, né? Conseguiu ter um incentivo e tempo para estudar? Foi a Igreja Católica que lhe deu essa força, mas eu imagino que sua mãe, como professora primária, tenha dado uma força grande também, né? Eu acredito que o homem, para viver, ele tem que sempre esquecer algumas regras antigas. Aquelas regras que diz não pode, não dá. Não, tem sempre não na frente. Então, a gente precisa se desafiar. E nós estudávamos à noite, e eu, na época, no cursinho CIPAM, eu entrava, por vezes, com a carteirinha de um amigo meu para poder estudar. Sempre estimulado pelas pessoas, pela história, pelos exemplos. E nós conseguimos estudar e depois, ao longo da carreira, tivemos vários padrinhos, né, assim falando, que são aquelas pessoas que nos auxiliaram nos nossos propósitos. Honório, eu acho que um dos sentimentos mais nobres do ser humano é, dentre outros, o reconhecimento. E na vida da gente, isso com certeza está tocando aí o coração de vocês, aparecem alguns anjos, né? Alguns anjos que vêm ajudar a gente naqueles momentos mais difíceis da vida. Eu queria lhe deixar à vontade aqui para que você pudesse falar alguns nomes que lhe ajudaram realmente, que se não fossem essas pessoas, talvez o caminho tivesse sido mais tortuoso ou talvez nem tivesse acontecido. Tem algum nome que você queira citar? A hora é essa. Tem sim. Bom, eu já citei até o 2º grau, que foi o padre Agenor Tabosa Pinto, sempre abriu muitas janelas aqui. Nós tínhamos uma tia que morava aqui, que trabalhava na Policlínica Fortaleza, ajudou muito. E depois, para entrar na faculdade, eu tive um grande apoio. Eu acho que
o homem que tem fé, ele sempre vai encontrando caminhos para caminhar. Impressionante. E eu tinha um primo, Perboário Pinheiro, irmão do deputado estadual Irapuã Pinheiro, que era amigo do Edson Queiroz, chanceler. E, à época, eu não tinha passado na Federal, só tinha Federal, Estadual e a Unifor. Eu passei na Unifor para o curso de administração e não podia pagar a faculdade. E o Edson dava umas bolsas à época, ele me deu uma bolsa 100% para que eu pudesse cursar a universidade. Eu tenho muito orgulho de hoje ser conselheiro da universidade. Olha que beleza. Então, ele me chamou ali na Major Facundo, acho que Ceará Gás Butano, lá em cima. Aquele prédio Butano, edifício Butano, né? Subi a escadinha, ele me entregou a bolsa num envelopezinho e disse: Honório, eu vou lhe dar 3 conselhos. Pois não, doutor Edson. O primeiro é que você estude para tirar no mínimo 8, senão você perde a bolsa. O segundo é que você tente devolver à sociedade aquilo que você recebe. Ou seja, fazer o bem, né? E, por fim, seja ético nas suas propostas. Eu absorvi os conselhos e, graças a Deus, seguiu a risca. Eu acho que estou fazendo por onde. E depois outros cursos vieram e algumas conexões, como a que estamos hoje fazendo uma das grandes conexões com você. E aí fiz o uniforme, nunca perdi uma cadeira, nada. Baixou a cabeça em algum momento desse aí? Sim. Nós ainda estamos no começo da vida, mas né? Tem muita coisa aqui. Todo homem, num determinado momento, é normal, é absolutamente normal que você, um dia ou outro, você fique o que eu chamo de farol baixo. Farol baixa, mas você precisa se retroalimentar, fazendo análise, esquecendo algumas coisas e construindo um futuro mais forte. As pessoas, às vezes, dizem assim: Honório, você precisa sorrir mais. Eu digo, é porque a vida foi muito dura, me tirou o sorriso. Mas é muito melhor ser alegre do que ser triste. E hoje nós temos alguns bons projetos que fazem o bem. E nós vamos poder discorrer alguns. Perfeitamente, perfeitamente. Honório, qual foi o teu primeiro emprego ou o primeiro negócio? Qual foi o primeiro dinheiro ganho com o teu suor que você botou no seu bolso? O primeiro emprego ainda foi em Solonópolis como secretário da paróquia. Meu serviço era pegar aqueles livros de batistério, encontrar os batistérios e escrever o batistério. Naquela época era exigido para ser casamento católico. Agora, e vindo para Fortaleza, o primeiro foi de vendedor de livros da editora Lucena. Eu fui vender livros aqui em Fortaleza, na época você vendia de porta em porta. É mesmo? E eu vendi livro com um paletó emprestado do meu tio, que meu tio era motorista do Tribunal de Contas e os motoristas dos desembargadores tinham que ter paletó. Eu não tinha, ele me emprestava no dia que estava de folga, eu ia vender livro. Vendi uma coleção Bassa. Ganhei dinheiro que me assustei com a venda dessa coleção. E daí fui indo. Esse foi o... Você se lembra para quem foi que você vendeu a primeira enciclopédia Bassa? Para quem Eu não sabe, tem muitos jovens ouvindo a gente. Mas antigamente, quando não tinha internet, pessoal, tinha que ler. Para você entender o mundo, você tinha que ler a tal da enciclopédia. Delta Larousse, Bassa, o que mais? Muitas outras. Eu tive... E você começou vendendo enciclopédia? Vendi livros aqui, sem conhecer a cidade. Lembra não de para quem foi a pessoa? Era um oficial da Marinha, mas eu não lembro o nome, mas era um oficial da Marinha. Os pais se esforçavam para comprar para os filhos, né? Era um dote, né? Um dote, com certeza. Uma coisa importantíssima. Obrigado, meu pai, por ter me dado esse privilégio de ter tantas enciclopédias na minha casa. Pois é. Então, nós conseguimos fazer essa venda, aí foi dinheiro muito que eu ganhei. E a partir daí as coisas começaram a ir melhorando. Você tem uma relação muito forte com seu irmão Bosco, né? Que é uma figuraça. A diferença é que a cada 5 palavras que você fala, ele fala uma. O homem é mais calado que... Aí a pergunta que eu lhe faço, como é que surgiu essa relação entre vocês dois? São 5 irmãos, né? São 5... 6. 6. Desde sempre vocês estiveram ligados. Você chegou a trabalhar no grupo
Palácio de Queiroz, não é isso? Na Ceará Trabalhei, Motor, né? trabalhei. E ele no Grupo J. Macedo, foi isso? Sim. Como é que foi? Como é que era a ligação de vocês? O Bosco, eu costumo dizer que ele é uma pessoa melhor do que eu. Ele é um camarada muito sensível e agora estamos nascidos da mesma placenta, vivido a mesma história, mas com características diferentes. Nós somos de uma família muito pobre, mas nunca faltou amor, que é um dos sentimentos importantes que a humanidade hoje se queixa, a falta de amor. Porque o amor não é o amor na sua plenitude, é aquela coisa de você poder estar próximo, construir. E nós fomos criados num ambiente de muito amor. E o Bosco, ele saiu com 8 anos de idade para estudar nos Maristas, dentro da mesma linha, nos Maristas em Aracati, onde hoje nós temos alguns negócios. O Bosco nunca quis ser padre, não, porque ele tem uma cara Andou de bem padre. pertinho, andou bem pertinho. E aí, de Aracati, ele tinha que ir para Recife, exatamente para seguir a vida religiosa, mas papai não podia pagar as taxas, cujas taxas tinham que ser aportadas. Então, ele ficou aqui em Fortaleza trabalhando no comércio e como vendedor também. Nós sempre tivemos, não tanto quanto você, mas vendendo o que era possível, com belas histórias de ir para a feira de Cascavel aos domingos, um bar no Castelão. Mas essa história do bar no Castelão, tiveram um bar no Castelão? Tivemos. De domingo a gente tinha um bar no Castelão e a gente comprava o pão, fazia o cachorro quente ali e vendia cerveja, porque naquela época o Castelão ele tinha uma seção dos bares para poder atender. Uhum. E então, assim, muitas boas histórias. E a minha ligação com o Bosco foi sempre uma ligação muito forte, porque ele casou primeiro do que eu. Aliás, eu casei primeiro do que ele. Quem é o mais velho dos dois? Ele. Eu perguntei só por perguntar, eu já sabia. Não, mas ele disse que é mais novo, mas ele é mais velho. Eu tenho 68 anos de idade e ele completou 70. Então, assim, nós... Uma ligação muito forte. Muito forte a ligação, muito complementar. E isso é o que fez a nossa história. E, à época, ele foi trabalhar no Grupo J. Macedo, porque era um grupo que quem trabalhava lá estava muito bem. Eles eram muito bons empresários, como são até hoje, amigos nossos. E o Bosco trabalhou lá, e eu trabalhava na Volkswagen do Brasil, aqui na rede de concessionária, treinando vendedores e tal, ainda com o Palácio. E depois eu fui também para o J. Macedo. Ah, você também foi para o Também fui para o J. Macedo, noutra área. E depois saímos, foi quando nós montamos, já o início do negócio, nós montamos em 1970. Aliás, em 1979, nós montamos uma mercearia para o papai. Pronto. Aí é que tá. Eu quero saber, a gente já entender um pouquinho da tua infância, né? Porque o cara que vê assim, esse cidadão é formado em 3 cursos, né? Em Direito, em Administração de Empresa, tem mestrado em Marketing, em Administração e ainda é psicólogo, rapaz. Ainda tem umas atualizações. Só pode ter nascido rico um caba desse. E não. O caba carregou água, carregou 2 garrafões d'água aqui, não sei se o termo é garrafão. Não, é galão. Galão d'água. 2 galões de 18 litros, que eu saiba, dá 36 litros. Pra uma criança de 11 anos de idade carregar isso nas costas, até hoje ele tem problema de coluna por causa disso. Pra você ver que a vida desse cidadão não foi fácil. Não foi fácil. Como é que nasceu a tua maior criação junto com o Bosco, que é o Pinheiro Supermercados? Como é que quem teve essa ideia? E os 2 empregados do Grupo J. Macedo, que pagava muito bem, sempre pagou muito bem, como é que vocês resolveram sair daí para enfrentar um negócio próprio? Conta um pouquinho dessa história. Na verdade, Ricardo, eu sempre fui um pouco mais, eu diria que mais Afoito. ousado. Afoito é o termo que o cearense usa. O Bosco é muito ponderado, fazendo uma complementariedade importante e sempre me acompanhando. E quando nós estávamos aí nessa época, sempre um sonho de ter o seu negócio. Todo brasileiro sonha em ter seu próprio negócio. E nós já tínhamos essas experiências informais e tal. Foi quando nos apareceu a oportunidade de
ter que trazer o papai para cá. Ele ainda estava em Solonópolis, né? Estava em Solonópolis. Nós 79. Tivemos que trazê-lo para cá. E o papai era um homem que não sabia ler, mas muito inteligente. Tinha essa veia comercial forte. E a mamãe era professora. Nós conseguimos trazê-la para cá com a ajuda de alguns amigos da família já. E nós tínhamos que botar um negócio para o papai. Aí nós compramos uma mercearia no bairro do Pan-Americano, na Rua Estado do Rio, número 690. Pertinho ali da Faculdade de Medicina ali. Perto da Conheço, Faculdade meu de amigo, Medicina. Acaba o maior corretor de imóvel, tem que conhecer a cidade. E essa mercearia tinha sido de um amigo meu que ele tinha quebrado. E nós só pudemos comprar porque ela estava quebrada. Compramos a mercearia e fomos para dentro. Arrumar... Mas era pro seu pai? Mas para poder trazer o papai e deixar tudo prontinho. Deixar tudo arrumadinho. Quando ele chegou, ele assumiu a mercearia. E no governo Collor, já tínhamos 13 anos de mercearia, eu disse para o Bosco, se uma outra que a gente estava abrindo der certo, eu vou deixar de ser executivo. Recebi um Santana completo por ano e tal, para poder... É uma decisão difícil, né, rapaz? Foi muito custosa, para poder empreender. Mas você disse, então, porque a mercearia começou a dar certo. Começou a dar certo. E a gente... Mas logo do governo Collor, com R$50 no bolso, 50 cruzeiros novos, sei lá, 50... O governo Collor foi pesado, mas há sempre janela de oportunidade e ela vem nas crises. Você precisa acreditar que a janela de oportunidade vem nas crises, porque nas crises ela exige uma nova jornada. É porque quando tá bom para todo mundo, né? Quando tá difícil, só os bons. Quando tá difícil, é mais difícil para alguns, né? Então, nessa época, a gente fortaleceu a mercearia e tinha um balcão e eu resolvi derrubar o balcão para fazer um autosserviço lá no Pan-Americano. Papai não queria, mas o Bosco convenceu ele e aí nasceu a Mercearia União como autosserviço, que depois transformou-se na Casa Pinheiro e Pinheiro Supermercado e hoje Supermercado Pinheiro. Aí hoje nós já saímos um pouco da questão do empreendedor de necessidade para um empreendedor de oportunidade. Honório Pinheiro, a gente vai falar agora, a gente entender um pouquinho como é que começou o Supermercado Pinheiro, o Pinheiro Supermercado. Começou numa mercearia lá no bairro Pan-Americano para o senhor, pai dele, qual é o nome do seu pai? Honório. Do seu Honório, para ele cuidar. E ele cuidou tão bem que ela começou a dar certo e foi crescendo. E nós vamos entender um pouquinho como é que foi o crescimento dessa potência hoje chamada Pinheiro Supermercado. Você vai ficar aí com a gente. Você deve agradecer o Honório, né? Ele está vindo de um... Ele nem poderia estar aqui hoje, está deixando de participar de um evento, né? Lá na Fundação Dom Cabral, de um curso lá que ele está fazendo, para estar aqui conosco, contando para vocês que estão nos ouvindo a história de vida dele. E isso não tem preço. A gente tem que aproveitar. Então, se eu fosse você, eu ficava aí, espera um pouquinho, nós vamos para um intervalo comercial bem rapidinho e a gente vai voltar já ouvindo o Honório Pinheiro contar a sua história de muita dificuldade, mas de muito sucesso. A gente volta já. Nasce um novo ícone da exclusividade, Mirari Collection. Seu Mota Machado no coração do Meireles. 1 por andar, 242 metros de amplitude, conforto e privacidade em cada detalhe. 4 suítes, varanda gourmet e garagem com 4 vagas. Um estilo de vida singular. Um lazer que combina com seu ritmo. E a vista também. Academia no 30º andar. Piscina, espaço Kids, Gourmet Pet Place. Tecnologia que protege, conecta e antecipa o futuro. Mirari Collection. Privilégio é poder ser único. Mota Machado. Igual a você. Diferente. Tô aqui nesse lugar chiquérrimo pra te perguntar, qual é o seu mood? O meu eu já escolhi, meu anjo. O mood de viver em um lugar muito massa. De tudo que eu amo. Mood. Mudar é viver.
Deixa eu mandar um abraço especial aqui, que esse aqui mandou um alô muito legal aqui pra você, que é o meu amigo Antônio José da Normatel, nosso bombinha. Gente boa. Ele disse assim, agora você tá falando com um caba decente, ó. Esse gosta de você mesmo, viu? Márcio Bezerra, Vladimir Figueiredo e muito mais que a gente vai falando aqui até o final do programa. Honório, começou com uma merceariazinha, aí você tirou o balcão, virou autosserviço, se tornou... Qual foi a tua primeira loja que você pode dizer assim, essa loja aqui é um supermercado? No Pan-Americano mesmo. Foi ela. Ela foi crescendo, foi comprando o vizinho por ali e tal? Mudou um quarteirão. Ah, entendi. E a loja está lá hoje. É a sua loja 01. A loja 01. Como é que foi o crescimento, então, de vocês? Aí você deixou o emprego maravilhoso na Volkswagen, né? No Grupo J. Macedo, lá o Bosco. Como é que foi essa tua... Nessa época eu já era advogado e também fazia alguns ensaios na área de direito do trabalho. E eu ia para a Ceasa de manhã e 2 horas da manhã, um caminhão trazia a mercadoria para a loja e depois ia para o fórum e tal. O que me estimulou a deixar também foi a certeza de que tínhamos outros pilares além daquilo ali para trabalhar. E o Bosco ficou lá no trabalho dele para poder garantir o negócio. Ah, quer dizer que então nesse momento você ficou mais no operacional e o Bosco ficou mais no back-office? Eu fiquei tocando, e ele continuou lá na Brahma e tal, por mais... Ainda não era sócio do negócio? Era sócio. Era sócio. Mas lá, tá certo? Mas lá fora para poder garantir, porque ele também se faltasse de um lado, ele chegava junto. Sim, ele tinha um salário também muito bom. E quando foi que ele resolveu entrar junto com você e dizer, agora a hora, ou a gente vem pro negócio, ou o negócio não Foi cresce? quando eu dei o ultimato. Eu digo, ou você vem ou perde a sua parte. Aí ele veio. Foram, acho que aproximadamente 2 anos. E aí veio a loja número 2, a loja número 3, Veio, porque aí assim, eu tem até um fato interessante, que eu ia para o Ceasa, quando voltava, ia para o fórum. E eu sempre um pouco rebelde, e eu era contra esse negócio de ter que, para fazer audiência, ter que botar um paletó, uma gravata. E eu fui um dia sem paletó e sem gravata, e a juíza não deixou fazer audiência. Mas eu... Tem algumas passagens interessantes. E aí? Não fiz audiência, até peguei um colega no corredor para ele fazer por mim. Mas o fato é que nós iniciamos ali e sempre com o propósito de fazer algo diferente. Fazer algo diferente é trilhar os caminhos, cujos caminhos todos trilham, mas andando um pouquinho diferente. E o nosso andar diferente sempre foi tentando investir em gente e sendo muito ético, tentando pagar as contas em dia, tentando comprar, pagar em dia. Isso tudo nos ajudou muito, 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 porque eu costumo dizer que nós temos que querer para o outro aquilo que nós queremos para mim. Para nós mesmos. Tá na Bíblia, né? Isso nos ajudou bastante. E depois, quando o Bosco veio, o negócio impulsionou, porque ele tem por incrível que pareça, você diz que ele fala pouco e fala mesmo, mas ele tem um viés comercial bem mais aguçado do que o meu. Que coisa fantástica. Entendeu? Umas coisas muito interessantes. Os caras não pagavam, voltava cheque sem fundo, aí eu dizia, tá cortado o crédito. Ele disse, não corte o crédito não, porque senão você não vai receber nunca esse dinheiro. Senão você não recebe nunca esse dinheiro. Rapaz, você tem que continuar vendendo para ele para poder receber esse dinheiro. Então, Honório, histórias... Honório, quais são os números do Supermercado Pinheiro? Como eu sou cliente antigo, eu tenho mania de chamar Pinheiro Supermercado. Do Supermercado Pinheiro, nos dias atuais. Quantas lojas, quais cidades atua, quantos empregos diretos vocês geram? O Abílio Diniz tem o privilégio de ter um programa assim como você, que ele entrevista pessoas do convívio, e é um camarada que eu sou fã dele. Nós somos muito parecidos, só tem uma distânciazinha na conta bancária. Isso pode chegar. Inclusive, ele teve uma perda grande agora, né? Para ser um zapzinho. Ele é fantástico, o Abílio. E ele, entrevistando o Jorge Paulo Leme, aí ele disse, rapaz, eu estou entrevistando o homem mais rico do mundo, assim,
estou entrevistando aqui o dono da maior rede de supermercado do Ceará e tal. Aí o Jorge Paulo Leme disse assim, essas coisas de jornalista, eles dizem o quanto você apura, mas não diz quanto você deve. Então, mas nós somos hoje uma empresa feliz, uma empresa bem fincada, uma empresa desafiada. E nós trabalhamos com muita primor. Nós fomos aos poucos, né? Até 7 anos atrás, 17, 18, 19, 20, 21, eu estava saindo da Confederação Nacional do Dirigente Logística, fiz um trabalho, porque, além de tudo, eu ainda tenho essa veia associativista, que nós fizemos a primeira central de negócios de compras aqui no Ceará, participamos, fui o primeiro nordestino aí presidir uma confederação nacional, 12 aviões do Ceará chegaram lá naquele dia para posto em Brasília. Né? Então, assim, muito bacana, muito legal. E eu me sinto muito honrado do trabalho, cujo trabalho eu desenvolvi para o varejo brasileiro, que o nosso DNA é DNA de varejo. Então, os números. Até 11, até 7 anos atrás, 11 lojas, a gente tinha resolvido parar. Mas aí eu, na minha ânsia de estudar e de aprender, eu fui fazer uma formação na Fundação Dom Cabral, Nova Lima, e de Nova Lima, um ano seguinte, eu fui até Fontainebleau, onde nós fizemos o complemento dessa formação, e o professor, meu sponsor na época, ele disse assim, Honório, quer dizer, você com toda essa capacidade, essa juventude, vai parar aí? Aí cheguei de volta e os meninos querendo trabalhar. Nós temos 4 filhos, 2 meus e 2 do Bosco, dentro do negócio. São bons. Aí nós resolvemos dar essa fincada e descobrimos um negócio esse que nós estamos fazendo com você, que a gente pode falar mais. Lá no final a gente fala. Que é a coisa do parceiro do negócio. Né? Que o americano faz muito isso e aqui eu só queria botar uma loja se o prédio fosse meu. O americano só faz negócio alavancado. Tem que ter nós começamos devagarzinho, muito devagar com o americano. Hoje nós temos 20 lojas, né, 18 em operações e 2 abrindo este ano, mais 2 contratos fechados para o ano 23. E nós temos 2.000 colaboradores, estamos em 10 municípios. Nós somos pioneiros, né, dos regionais do município. Qual a população de Solonópolis? Chuta aí, mais ou menos. Tem 20 mil habitantes. Você tem 2.000 empregos diretos. Significa que você tem 8.000 empregos entre diretos e indiretos. A conta no varejo vezes 4. Vezes 4. Você tem, sob a tua responsabilidade, recebendo dinheiro direto e indiretamente da sua empresa, quase a metade da população de Solonópolis. Algum dia passou pela tua cabeça que vocês iriam crescer tanto? Não. Isso é uma coisa que todo empreendedor... Eu lembro que um determinado momento, com um amigo meu, eu já na presidência da CDL, fazendo Natal de Luz e tal, eu disse, quando eu tiver 400 colaboradores, eu paro. Ele disse, não, tenha calma. Deixa você completar os 4.000. Então, assim, o crescimento... Quem foi que disse isso? Pode dizer? Cid Gomes. O crescimento é uma coisa muito... Grande, senador. O crescimento é uma coisa muito, assim, indefinida quando você cria propósito. Ele vai acontecendo. Agora, você tem que fazer por onde? Tem que fazer o caminho. Se você não fizer o caminho, não acontece. Não acontece. É o dever de casa, eu chamo. Então, essas lojas, nossa empresa é auditada e eu posso revelar o faturamento. Qual o faturamento anual atual? Alguns não revelam. Esse ano, nós devemos faturar 650 milhões. Para quem carregou água nas costas, lá em Solonópolis, para quem passou... Como é que chama? Privação de alimentos. Ter um faturamento de 650 milhões de reais não é para qualquer um, meu amigo. E nós vamos... Cabe aqui a gente fazer uma
uma deferência especial para esse cidadão, porque é um vencedor na verdadeira acepção da palavra. Agora, Ricardo, isso não é... Ontem à noite o meu neto me ligou, um neto de 11 anos, torcedor ferrenho do Ceará, não sei porquê. Aí ele disse assim, vovô, o senhor vai por Conexões? Digo, vovô, isso não é para qualquer um, não. Lá no colégio, o Otton foi, não sei quem, botaram, foi no som do colégio. Passou 2 meses lá, direto. Minha filha toda vez para baixo, papai. Eu digo, pois é, Davi, eu tô indo lá. Então, nós temos um projeto... Um abraço para você, Davi, grande Davi. Você vai longe, faça o que seu avô fez. Nós temos um projeto pronto, calculado, em pé, para faturar em 25 1 bilhão. 1 bilhão de reais. Se Deus quiser. Ele quer. Aí a coisa... Nós estamos nessa aí. E não está longe, né? Porque... Não, vai acontecer, só se você fizer umas 3 lojas pra gente, a gente é capaz de já chega mais rápido. O Supermercados Pinheiro tem um lema, o bom vizinho. Nunca te perguntei isso, Honório. De onde é que você... Qual é a essência do bom vizinho? É muito interessante. Quando nós morávamos no interior, lá no Boqueirão, distrito de Solonópolis, nós acordávamos cedo, como todo interiorano, um povoado de 15 pessoas, 15 casas, assim, e o papai sempre foi um cabo jeitoso, ele chegava a ser perdulário, ele ia para o centro, depois da aposentadoria, ele achou que estava rico, ia para o centro com dinheiro no bolso, aí comprava uma mala, voltava e disse, papai, para que você comprou isso? Meu filho, eu comprei porque estava barato. Mas não vai precisar, mas estava barato. Só precisa dessa mala. Então, o cabo ia passando com enxada nas costas, de frente lá em casa, aí ele dizia, compadre, não quer a gente tomar um café, só que não tinha café nem para nós. Aí o cara vinha e a mamãe lá atrás ficava brava porque... como é que ele ia oferecer uma coisa se nós não tínhamos nem para nós? Aí a mamãe pegava um da gente, mandava pelo quintal, na casa do vizinho, pedia 2 colheres de café emprestado para fazer o café para honrar a palavra do papai. Olha que coisa fantástica. E aí o papai continuava nesse negócio desse e a mamãe sempre valorizou o vizinho, o bom vizinho. E quando nós começamos aqui em Fortaleza, nós fizemos esse resgate, fortalecido por um grande amigo nosso, que era o Chico Teófilo, o grande Chico, maraponguense. Aí dizia, Honório, meu amigo, vamos botar aqui. Eu digo, Chico, vizinho, o bom vizinho. E aí, pronto, essa marca ficou. Quem não quer ter um bom vizinho? Você vê o esforço que eu estou fazendo para ser seu vizinho? Esse é o Honório Pinheiro. Rapaz, não tem quem não gosta de um caba desse. Eu vou te dizer, tu tem algum inimigo, não, né? Graças a Deus, não. Porque eu vou dizer, o caba que não se dá bem com um caba desse não pode prestar, sinceramente. Porque o caba é desenrolado e é gente boa demais. Olha ali, Honório, ó, 15h41. Meu amigo, 41 minutos falando, parece que foi 2 minutos. Isso não tá certo. É muita conversa. Tem alguma coisa errada com o tempo às segundas-feiras a partir das 3 da tarde. Honório, a gente vai aqui para um segundo e último intervalo e eu vou querer saber de você 2 coisas nesse próximo bloco. A expansão, onde é que você pretende abrir novas lojas. Vamos falar de uma loja, talvez a loja mais esperada de supermercado do Ceará inteiro, que é a do Porto das Dunas, tá? E também, no interior, eu acho que o Supermercado Pinheiro foi o precursor da expansão pelo interior do estado, a começar por Sobral, né? E também, por que você coloca um cinema, resolveu colocar um cinema ao lado de cada loja. A gente vai saber um pouquinho dessa história daqui a pouquinho, depois do segundo e último intervalo. Posso dar uma dica para você? Fica aí com a gente, porque eu garanto para você que se você tá gostando do programa até agora, espera o último bloco, que você vai gostar ainda mais, você vai se emocionar. Fica aí, a gente volta já já. Tô aqui nesse lugar chiquérrimo pra te perguntar, qual é o seu mood? O meu eu já escolhi, meu anjo. O mood de viver em um lugar muito massa. De tudo que eu amo. Mude. Mudar é viver.
programa Conexões Especial Honório Pinheiro. O homem tá fazendo um sucesso danado. É muita gente para mandar abraço aqui. Vou escolher só mais 10, tá? Só mais 10 aqui. Almir Fontinelli, Flávia Braga, Daniel Kleber, Charles Cabral, Carlos Holanda, Antônia Moraes, Marcos Fontinelli, André Lorena, Márcio Macedo, Alain Ayla, Cláudia Vasconcelos, Vladimir Figueiredo, Márcio Bezerra, Macho e outra que é só mandando aqui direto, chegando aqui, ó. Meu amigo Jean Frota, um abraço pra você, Danilo Rego, Delano Martins, Bruno Nobre, Tiago Araújo, Reginaldo Ferraro, um abraço pra todos vocês. É muita gente, meu amigo. Aqui, ó, presta atenção. Vamos dizer aqui, ó. Tem, sem brincadeira, hoje tem uns 80 nomes aqui. Meu amigo Honório Pinheiro, expansão pelo Ceará, né? Eu só vou te fazer duas perguntas. Como é que começou isso aí? Foi pro Sobral e tem um cinema, você levou cinemas para o interior do estado, como é que foi isso aí? Rapidamente. Com o advento chegada do Bom Preço aqui em Fortaleza, os pequenos regionais ficaram muito preocupados. E nós fizemos uma pesquisa pelo Sebrae e fizemos uma consulta a uma figura que convivo espiritualmente com ele, que é o seu Ivens Dias Branco. Ele disse, Honório, vai para o interior. Vai para o interior. E nós fizemos uma pesquisa, indicou Sobral, fomos e nos instalamos em Sobral. E a instalação é num mall onde tem alguns serviços. Sobral foi o primeiro interior que você foi? Primeiro interior foi Quixadá, mas aí numa loja pequena, fora dos padrões nossos. Agora, a primeira loja com padrão de supermercado construída por nós foi Sobral. Quantos interiores você está hoje? 10. Pode dizer eles? Bora. Sobral, Acaraú, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Aracati, Aquiraz, Quixadá, Quixeramobim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É muita loja. Metade da loja dos homens Aquiraz. são do interior, já disse. Nem sabe, você é tanto interior como até se perdeu aqui no oitavo se perdeu. Muita pergunta. Meu amigo, véi, me diga outra coisa aqui. As novas lojas que você vai abrir, você disse que vai abrir 2 esse ano, uma das quais é uma loja lá no Porto das Dunas. Quando é que vai inaugurar essa loja? Não olhe pra mim, tá? Quando é que você vai inaugurar essa loja? O que é que essa loja vai ter de tão especial que as pessoas estão perguntando? Vai ser uma loja conceito? Qual é a área dessa loja? Vai ter padaria? Muita gente perguntando, vai ter padaria lá? Porque há uma necessidade gigantesca. A pessoa pode fazer o café da manhã lá no Pinheiro. Vai ter tudo isso, Honório? Vai ser uma loja realmente conceito? A pessoa quiser comprar um bom vinho, né? Teve gente até perguntando, eu tenho doença celíaca, vai ter aquele departamento que você tem na sua loja, você comprar comida sem glúten? Fala um pouquinho aí. Ricardo, hoje o consumidor ele tem algumas preferências, ele tem uma nova jornada. Nós sabemos que o consumidor ele opta até por uma empresa inclusiva, uma empresa que dá oportunidade. Nós temos o maior número de jovens em primeiro emprego, o maior número de deficientes, nós temos título de empresa inclusiva, nós temos um programa que já levou 380 mil alunos da escola pública ao cinema. Puxa vida. Tá? Que é um programa lindo, lindo. Se você assistir, você chora. Vou assistir. E nós temos o Instituto Bom Vizinho de Cultura e Responsabilidade Social, que nós atuamos na Paupinas. Aos meus 65 anos eu banquei esse instituto, nós trabalhamos. Você está devolvendo, né? Tudo que Deus te deu e... Nós temos esse viés de fazer as coisas acontecerem através das pessoas. Eu costumo dizer que o Supermercado Pinheiro é uma fábrica de esticar a gente. Ou seja, você estica a gente viva para ele se transformar e transformar a sociedade. Então, o nosso interesse em expandir, como já falei no início, ele começa a aflorar, porque no varejo, quando você não expande, você diminui. Mas nós temos alguns fatores limitantes no Brasil para você empreender. Você é empreendedor, sabe que é muito desafiador. Eu diria para você que o maior desafio que nós temos hoje para empreender é exatamente conviver com essa parafernália de legislação tributária no Brasil. Então, nós temos aí uma expansão, aí nós temos a loja do Maranguape, que deve abrir agora em outubro,
e a loja que está em construção e a loja do Porto das Dunas. Nós temos o privilégio de ser parceiro de vocês. Eu quero que ela abra também em outubro, mas parece que abrirá em novembro. E ela vai ser uma loja completa, é uma loja que vai atender o morador do Beach Park ou da região, não precisa ir para outro lugar para ser atendido. Nós procuramos fazer a coisa customizada para cada comunidade. Vai ter o café da manhã? Vai ter café da manhã, vai ter padaria, vai ter padaria, café da manhã. Uma boa adega, vai ter muita coisa boa, vai ter um bom estacionamento onde as pessoas vão, acessibilidade boa, como nós elevador, elevador, tem tudo. Tudo. Então vai ser uma loja completa, grande, campeã. E algo mais que a gente também tem que deixar um pouquinho suspenso para poder fazer depois. Então a expansão é essa aí e outras mais duas que estão aí que você vai me dar o direito de não revelar. Que é para poder também os concorrentes não colocarem lá ao lado. Falar nisso, tem algum acordo de cavalheiro para não abrir uma loja vizinha? Não existe isso não. Eu tinha um acordo com o Neto para ele ficar só do lado de baixo e eu aqui do lado de cima. O Neto furou o acordo. Esse negócio aí do Beach Park. Então o Neto furou o acordo, agora pronto. Tá todo mundo em todo canto. Grande Neto, um abraço para você. Um abraço, Netão. Honório, é o seguinte, eu não costumo fazer isso aqui com todos, mas eu resolvi fazer contigo, bicho, para testar tuas coronárias, tá? Então eu pedi para 4 pessoas que você tem muito apreço, para elas tecerem algum comentário rápido sobre a relação que tem com você. Vou logo dizendo, Miguelzinho Dias, que eu vou estourar o programa hoje, uns 2 minutinhos, tá? E eu queria colocar essa primeira pessoa, eu queria que você prestasse atenção no fundo, na essência das palavras que essas pessoas vão dizer pra você. Vamos ouvir essa primeira figura aí. Boa tarde, Ricardo Bezerra. Meus cumprimentos a você e os seus ouvintes aí do programa Conexões. Você que entrevista sempre pessoas ilustres aí da nossa sociedade. Hoje você está entrevistando Honório Pinheiro, que é meu sócio e presidente do Supermercado Pinheiro. Pessoa extremadamente vocacionada aí para estudo e para o trabalho. Nós fomos sempre trabalhamos em empresa do nível de Volkswagen, ele na Volkswagen, eu no J. Macedo, na área de bebida, mas sempre tinha um sonho de construir a nossa própria empresa. E foi isso que aconteceu há 31 anos atrás. Nós precisávamos de dar sustento à nossa família e também construir alguma coisa para a sociedade. Ricardo, uma das coisas importantes aí do nosso início de vida é que, na verdade, nós fomos vendedores de feira livre, dirigimos táxi, todos dois, tivemos bar no Castelão. Isso trazia tudo o que era possível fazer para que a gente pudesse ganhar alguma coisa diferenciada. A gente tinha essa disposição. Irmão velho, hein? Bospieto. É uma figura, né, não? É forte. É forte, né? Tá pronto aí? Tô. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui falando nesse momento, um momento especial, um momento de homenagem ao meu pai. Uma pessoa companheira que sempre esteve ao meu lado, sempre esteve ao lado da nossa família, dos meus irmãos, Daniele, Xênia, Pedro, Ana Carolina, e tenho certeza de que tudo que eu estou falando aqui é o sentimento de todos. Papai, com essa visão empreendedora dele, construiu, graças a Deus, e está hoje com a gente, acompanhando a nossa empresa, e é algo que ele faz com uma maestria perfeita. Ele toca vários instrumentos, ele ensina a gente a tocar vários instrumentos. E é uma pessoa que veio passando necessidades do interior e juntamente com o meu tio, né, uma pessoa que é um pai, eu costumo dizer que eu tenho 2 pais, que é o senhor e o tio Bosco. A palavra é gratidão. Gratidão por tudo, gratidão pelos ensinamentos e gratidão por estar
com a gente no nosso dia a dia. E para finalizar, não posso deixar aqui de expressar o meu sentimento de que tudo o que eu conheço, tudo que eu aprendi, sempre teve, posso dizer assim, o dedo dele, a forma dele, de como a gente agir, né? E esse momento que estou vivendo é um momento de muita alegria, que meu pai é uma pessoa que sempre nos apoiou, sempre foi e é, né, o conselheiro de todos. Pai, te amo muito, um beijo no coração. Esperava por isso, não? Aguenta mais? Só mais 2. Arrocha. Oi, pai. Gostaria de aproveitar aqui essa oportunidade, né, para dizer o quanto eu sou grata a Deus por ser sua filha, por ter a oportunidade de trabalharmos juntos, né? Eu que acompanho já o senhor, já desde os meus 5 anos de idade. A gente já ia juntos para a Ceasa. O senhor é minha grande inspiração, como pessoa, como líder, como empresário, como amigo, como ser humano. Tenha absoluta certeza que o legado que o senhor construiu, que o senhor constrói durante todos esses anos, é um legado muito lindo, muito forte, que já está muito enraizado nos meus irmãos, no meu filho, nos seus netos. E assim, o senhor tem uma importância muito grande na nossa vida, na minha vida, né, na vida de todos os 2.000 bons vizinhos que fazem parte hoje da nossa empresa. Assim, acho que o senhor sabe bem disso. E eu finalizo pedindo a Deus que nos permita vivermos muito ainda, para que a gente possa realmente aproveitar e curtir cada momento. E aqui, eu já falei isso anteriormente, mas eu assumo também que eu serei incansável, eu, os meus irmãos, os meus primos, para a gente poder dar continuidade ao grande projeto de vida do senhor e do Tibosco, que é o Supermercado Pinheiro. Então, assim, isso daqui eu assumo, né, assim, esse desafio, né, de ver a nossa empresa prosperar, de poder esticar, como o senhor diz, mais pessoas, a gente transformar a vida aí de muita gente ainda, que eu acho que esse é o seu grande propósito de vida, e eu sou muito feliz em fazer parte. Então, um grande beijo, te amo muito. Bom demais, né, não? Bom demais. Pra finalizar, ele não é seu filho. Mas, rapaz, eu não sabia que você tinha um filho especial aqui que vai falar pra você. Não nasceu de você, né? Do teu sangue propriamente dito. Mas ele gosta de ti pra caramba, olha aí. Olá, boa tarde a todos. Que surpresa boa, hein, tio? Eu fico feliz em estar prestando essa homenagem ao senhor, que tanto faz e tanto já fez por mim e por toda a nossa família. Eu queria aqui não falar do Honório, empresário de sucesso, pois eu tenho certeza que muito já foi falado durante o programa, onde, graças a Deus, ele saiu do status de empreendedor por necessidade e para empresário de oportunidades. Eu quero falar do meu tio Honório, pois tenho o privilégio de conviver com o senhor diariamente. O tenho como amigo, como mentor, conselheiro, confidente. Quantos momentos nós já vivemos juntos, tio? Inúmeras reuniões, incontáveis viagens, romarias a Canindé, quantos desafios nós já vencemos. Te admiro muito. O senhor é um homem além do seu tempo, que tem um propósito de vida de esticar a gente, ou seja, tirar o melhor das pessoas. O senhor sempre pergunta, qual o seu sonho? Onde você quer chegar? Eu estou aqui para lhe apoiar. E é com esse propósito de vida que ele arrasta tanta gente com ele. Para o tio Honório, negócio nenhum é bom quando só ele ganha. Para ele, negócio bom é quando todos ganham. Tio, te amo muito. Gratidão a Deus pela sua vida. Te desejo muita saúde e estaremos juntos sempre. Pode contar comigo. Honório Pinheiro, em nome do Grupo Cidade de Comunicação, em meu nome, da Sociedade Cearense, dos teus amigos, dos teus familiares, eu te agradeço muito a presença aqui no nosso programa. Muito nos honrou a tua presença aqui. E agora o tempo é seu, meu amigo. Você tem 2 minutos para você dar o seu recado final. O recado é simples a você, Ricardo, que
Na verdade, foi eu que lhe escolhi, não foi você que me escolheu. Mas a minha gratidão a você, a todos que compõem aqui o sistema, aos amigos, à família. Eu acho que a vida, o difícil é ser simples. E a simplicidade, ela acontece quando você tem bons propósitos e trabalho coletivo. Esse é meu propósito de vida e muita gratidão por tudo e espero que pudemos, nesse papo, inspirar algumas pessoas e que elas possam saber que é possível chegar lá, desde que você tenha bons propósitos e queira. Muito obrigado. Ele disse uma coisa importante. Você precisa ter bons propósitos, mas você precisa querer. Tem gente que tem tudo, tem as ferramentas, tem a capacidade, tem a saúde, tem o capital, mas não quer. Tem que querer. Se você quiser, basta você fazer o que meu amigo Honório fez, que não tem jeito, você vai se dar muito bem na sua vida. Esse foi o programa Conexões de hoje. Lembrando que nós temos todos os domingos o programa Conexões na TV Cidade, 8h30 da manhã, para você começar seu domingo com o pé direito realmente. Todos os domingos, 8h30, o Honório vai estar conosco no próximo domingo. E na próxima segunda, mais um grande nome aqui. Eu vou dizer para vocês quem é. Sabe quem é, meu amigo Honório? Meu amigo Bruno Girão, do Grupo Betânia, vai contar a história. Quem é que não já tomou um leite Betânia, né? Comprado lá no supermercado Pinheiro. E né? tem um grande DNA. Com certeza. Então, Bruno Girão vai estar conosco na próxima segunda, 15h, aqui na Jovem Pan News Fortaleza 92,9. Muito obrigado pela grande audiência e até segunda, se Deus quiser. Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento Mude, Praia do Futuro. Apartamentos de frente para o belíssimo mar da cidade. E Mirari, seu Mota Machado no coração do Meireles.